Olá pessoal, esse é o canal Meu Cartório e chegamos ao quarto vídeo da leitura e estudos do provimento 149, que é o Código Nacional de Normas da Corregedoria Nacional de Justiça do CNJ. E nessa quarta aula, nesse quarto encontro, vamos tratar acerca de dois títulos. O título 2 da Organização na Prestação dos Serviços, que na verdade só tem um capítulo que trata do teletrabalho, e também o título 3, que vai tratar dos interinos e dos prepostos, que aí é um pouco mais extenso. Então vamos começar com o capítulo 1 do teletrabalho. E sobre as disposições gerais, o artigo 58 nos diz que a adoção do teletrabalho é facultativa aos escreventes, prepostos e colaboradores do serviço notarial e de registro. Portanto, facultativo essa situação. O parágrafo único vai dizer que é vedada a realização de teletrabalho pelos titulares delegatários, bem como pelos interinos e interventores nomeados para responder pelo serviço notarial e de registro. Portanto, se por um lado é facultativo aos escreventes e prepostos do serviço, não se pode dizer a mesma coisa para os titulares do serviço e interinos, né, bem como interventores. Esses não podem fazer o teletrabalho. O artigo 59 vai nos dizer o que se considera teletrabalho, né? Então, os escreventes, prepostos e colaboradores do serviço notarial e de registro, quando autorizados pelos titulares delegatários, interinos e interventores, podem executar suas tarefas fora das dependências da serventia extrajudicial, de forma remota, com a utilização de recursos tecnológicos sob a denominação de teletrabalho. Então, aqui temos a caracterização do que se considera teletrabalho. E no parágrafo 1º vai dizer o que não se enquadra, né, que são as atividades executadas externamente em razão da natureza do ato a ser praticado. Então, como exemplo, temos as atas notariais, no caso dos tabelionatos, que é realizado fora da serventia. Outro exemplo seria a intimação e a notificação no âmbito do RTD e do protesto, também não se considera naturalmente teletrabalho. Parágrafo 2º, o teletrabalho não implica a criação de sucursais e não autoriza ao notário e ao registrador a prática de atos de seu ofício fora do âmbito de sua delegação. Também nada que já não conste expressamente da lei. Parágrafo 3º, os afastamentos justificados do titular delegatário do serviço notarial e de registro não são considerados teletrabalho e sempre devem ser comunicados à corregedoria local. Indo para o artigo 61, a atividade notarial e de registro na modalidade teletrabalho está limitada a 30% da força de trabalho da serventia extrajudicial, desde que seja mantida a capacidade plena de funcionamento dos setores de atendimento ao público externo. Então, esse artigo é importante porque ele trata aqui da limitação, então, de 30% da força de trabalho, que seria o máximo aí que pode atuar no teletrabalho. Então, não pode ultrapassar esse limite de 30%. O parágrafo 1º vai falar que a capacidade de funcionamento dos setores de atendimento ao público externo deverá ser avaliada constantemente pelos juízes corregedores permanentes e ou corregedorias de justiça dos estados e do DF. Em caso de constatação de prejuízo para a prestação do serviço, o teletrabalho deve ser adequado ou suspenso. Parágrafo 2º vai dizer que os titulares delegatários definirão no âmbito do seu poder de gestão das serventias extrajudiciais as atividades que poderão ser realizadas de forma remota. Parágrafo 3º vai dizer que é vedada a prestação de serviço notarial e de registro na modalidade de teletrabalho em relação aos atos para os quais a lei exige a prática exclusiva pelo titular delegatário da serventia extrajudicial. Então, sabemos que a maioria das atividades podem ser delegadas aos prepostos, né? Porém, naqueles casos em que aquela competência é exclusiva do titular do serviço, então não vai poder ser naturalmente executado em home office. O artigo 62 diz que o titular do serviço notarial e de registro que decidir implementar ou alterar o regime de teletrabalho na serventia extrajudicial deverá comunicar ao órgão correicional local. Aí o item 1, nome, CPF, e-mail e telefone dos escreventes, prepostos e colaboradores do serviço incluídos nesse sistema. O 2, os meios de controle das atividades destes mesmos trabalhadores no sistema de teletrabalho. Portanto, tem que ter o controle das atividades e a identificação de quem são essas pessoas. Parágrafo único. A adoção e alteração prevista no caput deste artigo deverão ser comunicadas à corregedoria local com antecedência mínima de 15 dias. E quando tem prazo, a gente sabe que deve tomar uma atenção especial, porque as provas, em geral, costumam cobrar prazos.
O artigo 63, os escreventes prepostos e colaboradores do serviço notarial e de registro, incluídos no sistema de teletrabalho, deverão estar presentes às correições ordinárias realizadas pelas corregedorias locais e pela Corregedoria Nacional de Justiça. E o artigo 64 fala que aplicam-se ao teletrabalho dos escreventes prepostos e colaboradores do serviço notarial e de registro, no que couber, as disposições contidas na resolução número 227 de 2016, que vai regulamentar o teletrabalho aí no âmbito do Poder Judiciário, além de outras providências. No que se refere ao teletrabalho, é isso, é bem breve, né? Acho que o mais importante aqui mesmo é a questão da limitação de 30% da força de trabalho em home office. Continuando agora com o título 3, que trata dos interinos e dos prepostos. O capítulo 1 vai tratar das restrições e especificamente dos familiares de juízes corregedores, né? Dizendo que no artigo 65 que a contratação por delegados extrajudiciais de familiares de magistrado incumbido da corregedoria do respectivo serviço de notas ou de registro deverá observar a Resolução 20 de 2006 sem prejuízo de outras normas compatíveis. Essa norma basicamente disciplina que o titular, então, não pode contratar, né, o cônjuge, companheiro e parente na linha reta e colateral até o 3º grau de magistrado que esteja incumbido aí da corregedoria do respectivo serviço, para evitar qualquer conflito de interesse nesse sentido. O capítulo 2 vai tratar das serventias vagas e a seção 1 da designação do interino. Artigo 66. A designação de interino para assumir temporariamente serventias vagas observará o disposto neste capítulo. Parágrafo único. A critério da Corregedoria Geral da Justiça dos Estados e do DF, é possível a acumulação do exercício da interinidade pela mesma pessoa, desde que não haja prejuízo à eficiência da prestação do serviço público e desde que tenham sido observadas as regras deste capítulo para a seleção. Então, nada impede que uma mesma pessoa acumule a interinidade de mais de uma serventia, com base aqui no parágrafo único do artigo 66. O artigo 67, declarada a vacância de serventia extrajudicial, a Corregedoria Geral da Justiça do Estado e do DF, ou se assim dispuser os atos normativos locais, o juiz competente designará o substituto mais antigo para responder interinamente pelo expediente, pelo prazo máximo e improrrogável de 6 meses. Então, aqui já está aderente ao que foi decidido na ação direta de inconstitucionalidade, número 1183 do DF, né, que nessa oportunidade o STF decidiu então que os interinos, né, quando eles não sejam titulares de outro serviço, eles só podem ficar por até 6 meses no máximo. E esse prazo aqui, segundo a norma, é improrrogável. Embora a gente vai ver ali que existem situações em que ele poderá ficar até mais que 6 meses. Mas se houver outra pessoa que seja um concursado, enfim, um titular de outro serviço, aí ele terá prioridade nessa situação. Porém, uma vez declarada a vacância, né, automaticamente aí, o substituto mais antigo passa a responder então pela serventia como interino. Parágrafo 1º. A designação do substituto para o exercício da interinidade deverá recair apenas sobre o mais antigo que exerça a substituição no momento da declaração da vacância. Parágrafo 2º. Havendo a coincidência na data de nomeação de 2 ou mais substitutos para o exercício da interinidade, será dada preferência àquele que atua mais tempo como escrevente e, se ainda houver empate, àquele de maior idade. Então, aqui nós temos os critérios de desempate quando houver mais de um escrevente substituto, né, mais de um substituto ali na serventia, que tenha sido contratado no mesmo dia, por exemplo. E aí vai ser verificada essa questão, quem tem mais tempo como escrevente e, se ainda permanecer o empate, aquele de maior idade. Parágrafo 3º. A designação do substituto mais antigo para responder interinamente pelo expediente não poderá recair sobre cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o 3º grau do antigo delegatário ou de magistrados do tribunal local. Essa disposição é bastante relevante, tendo em vista que não é incomum de se encontrar, né, como substitutos parentes, né, do titular do serviço, né, seja o cônjuge, um irmão, às vezes um primo. O primo até não teria problema, né, porque é 4º grau, mas se for um parente até o 3º grau ali, estará impedido de exercer então a interinidade. Tanto parente do titular do serviço quanto parente de magistrados do tribunal local.
O artigo 68, a designação do substituto mais antigo para responder interinamente pelo expediente não poderá recair sobre pessoa condenada em decisão com trânsito em julgado ou proferida por órgão jurisdicional colegiado nas seguintes hipóteses. Aí traz as hipóteses aqui, basicamente atos de improbidade administrativa, crimes dolosos que não sejam de menor potencial ofensivo contra a administração pública, a incolumidade pública, a fé pública ou hediondos, ou ainda praticados por organização criminosa, quadrilha ou bando, ou ainda de redução de pessoa à condição análoga à de escravo, aqueles eleitorais para os quais a lei comine pena privativa de liberdade, e lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. Também não pode ter punição disciplinar aplicada por decisão administrativa ou judicial e que tenha acarretado a perda de cargo ou emprego público, exclusão de órgão de fiscalização profissional ou ainda a perda de delegação de serviços notariais ou registrais. E também não pode ter ocorrido a rejeição de contas relativa ao exercício de cargos ou funções públicas em razão de irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade administrativa, desde que a rejeição tenha decorrido de decisão irrecorrível do órgão administrativo competente. Então, todas essas hipóteses aqui, estando uma delas presente, não poderá então assumir aquela pessoa não vai poder assumir a interinidade da serventia. O artigo 69, ultrapassado o prazo máximo de 6 meses, havendo falta de interesse, renúncia à designação do substituto mais antigo ou não atendendo este aos requisitos previstos neste capítulo, a autoridade competente designará interinamente como responsável pelo expediente delegatário titular de outra serventia do mesmo município ou, não sendo possível, do município contíguo, desde que em ambos os casos detenha pelo menos uma das especialidades do serviço vago. Aí aqui começa a tratar então daquela situação que o interino, que era o substituto mais antigo, ficou 6 meses, né? Ou então ele não tinha interesse em ficar, etc. Aí deve ser nomeado, então, um delegatário titular em outra serventia. Aí pode ser tanto do mesmo município como de município contíguo, quando não tiver alguém interessado no mesmo município. E também, né, a necessidade de que tenha pelo menos uma das especialidades do serviço vago. E, obviamente, haverá casos em que vai haver concorrência, né? Então, parágrafo 1º, havendo concorrência entre delegatários do mesmo município, será designado aquele com o maior número de especialidades do serviço vago e mantida a concorrência o mais antigo em atividade no município. Então, temos aqui o primeiro critério de desempate. O parágrafo 2º, havendo concorrência entre delegatários de municípios contíguos, será designado titular de cartório de menor distância da serventia vaga. Então veja que os critérios são diferentes, né? No caso do mesmo município, o primeiro critério é o maior número de especialidades do serviço vago e depois o mais antigo em atividade no município. E no caso de municípios contíguos, aí o critério vai ser a menor distância da serventia vaga. Parágrafo 4º, o processo seletivo de que trata este artigo deverá ser deflagrado em até 30 dias antes do encerramento do prazo de 6 meses. Então, temos aqui essa situação, né, que o processo seletivo ele tem que ser deflagrado com uma certa antecedência, né, para evitar, então, que o substituto permaneça com a interinidade por mais de 6 meses, conforme decidido pelo STF. O artigo 70 diz que, não sendo possível a escolha de delegatário para exercer a interinidade na forma do artigo anterior, inclusive por ausência de interesse, a autoridade competente lançará edital para a inscrição de outros delegatários interessados, ao qual será conferida mais ampla divulgação, inclusive com publicação no Diário da Justiça. Então veja que aqui, no caso, houve ausência de interesse, né, por parte dos delegatários do mesmo município ou de município contíguo. Aí abre-se então um processo ainda mais abrangente para encontrar alguém que tenha interesse naquele cartório. O parágrafo 1º, na escolha dos inscritos, será dada prioridade ao delegatário que tenha melhores condições de assumir a interinidade, levando em conta os seguintes critérios. O primeiro critério, de ter pelo menos uma das especialidades do serviço vago, e o segundo critério, menor distância da serventia do delegatário em relação à serventia vaga. Então, temos aqui esses 2 critérios estabelecidos que deverão ser observados nessa situação. O artigo 71 é impedido a assumir a interinidade de serventia vaga o delegatário que, em relação à própria delegação,
Tenha pendência junto ao fundo especial do tribunal respectivo. 2. Possua nos últimos 5 anos penalidade administrativa anotada em sua ficha funcional. Portanto, 5 anos aqui, nos últimos 5 anos. 3. Possua apontamentos negativos relevantes a reiterações de itens em suas atas de inspeções e correições. 4. Esteja em atraso com prazos de saneamento de faltas ou irregularidades fixados nas inspeções ou correções. E 5. Possua pendências na alimentação dos dados dos sistemas eletrônicos nacionais de notas e de registro já exigidas pelas autoridades competentes. Então, nesse caso aqui, incorrendo em qualquer dessas situações aqui previstas, o delegatário, né, não vai poder assumir a interinidade da serventia. Parágrafo único. A designação também não poderá recair sobre cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3º grau, de magistrado com função correcional na região da serventia vaga, com inclusão de integrantes da respectiva Corregedoria Geral de Justiça. Então, pontuando novamente aquela questão do nepotismo, né, e da impossibilidade, então, de que parentes de juízes, né, que tenham função correcional possam exercer aí a interinidade de cartórios. O artigo 71A, frustradas as tentativas de escolha de interinos entre os delegatários para suceder o substituto mais antigo na forma dos artigos anteriores, poderá ser excluída a exigência de a serventia do titular ter ao menos uma das especialidades do serviço vago, mantida a observância da menor distância entre elas, devendo, neste caso, ser preferencialmente no mesmo município. O artigo 71b, não sendo possível a designação de titular de serventia para suceder o substituto mais antigo, a autoridade competente poderá nomear quem não seja delegatário. Então veja que existe a preferência, então, que a pessoa seja delegatária de outro serviço, mas quando não for possível mesmo, não houver ninguém interessado, aí sim pode abrir para quem não seja. Parágrafo 1º, na hipótese do caput deste artigo, dar-se-á preferência à renovação da designação do substituto mais antigo pelo prazo de 6 meses, admitida a recondução pelo mesmo prazo somente diante da impossibilidade de sua substituição por delegatário titular de outra serventia. Então, nesse caso aqui, o substituto mais antigo ele pode vir a ficar mais de 6 meses, né, podendo ficar até 1 ano aí, ou até mais, até que tenha alguém interessado em assumir aquela serventia. Parágrafo 2º, na impossibilidade da aplicação da regra do parágrafo anterior, excepcionalmente a interinidade deverá recair sobre outro substituto, sucessivamente, 1 da mesma serventia, observada a ordem de antiguidade, ou 2 de outra serventia, observados estes critérios de desempate nesta ordem. E aí tem os critérios de desempate. O primeiro critério, maior número de especialidades da outra serventia. O segundo, a antiguidade no cargo de substituto. E o último, a idade. Parágrafo 3º, não sendo possível a escolha de substituto na forma dos parágrafos anteriores, a interinidade poderá ser exercida por escrevente bacharel em direito ou que exerça a função por no mínimo 10 anos observados os critérios de desempate de que trata o parágrafo anterior. Então aqui, mais uma vez, ampliando o leque aqui, né? No caso aqui não se exige mais substituto, né? Basta que seja escrevente, desde que seja bacharel em direito ou tenha aí 10 anos, no mínimo, de exercício na função. Parágrafo 4º, a designação de interino na forma deste artigo será precedida de consulta ao juiz competente pela fiscalização da serventia extrajudicial vaga, com o objetivo de identificar eventual fato desabonador do candidato. Parágrafo 6º, em nenhuma hipótese a interinidade será deferida para quem não seja preposto de serviços notariais ou de registro na data da vacância. E o artigo 71C, o processo seletivo de candidatos entre os substitutos ou os escreventes de outra serventia somente ocorrerá após frustrada a tentativa de seleção entre os substitutos ou escreventes da serventia vaga na forma indicada neste capítulo e deverá ser divulgado mediante edital com a mais ampla divulgação, inclusive com publicação no Diário da Justiça. Então veja aí que são muitas as regras no que se refere à assunção da interinidade aí das serventias extrajudiciais. Continuando o artigo 71D, os editais de seleção de candidatos poderão ser substituídos por listas de inscrição permanentes de delegatários, substitutos ou escreventes, a depender de cada situação, que se proponham a exercer a interinidade, devendo ser dada a ela mais ampla divulgação, inclusive com publicação no diário. Então pode haver aí essa lista de inscrição permanente
que nesse caso substitui aí a necessidade, ou melhor, deixa de haver aí a necessidade de processo seletivo, tendo em vista aí que já existe uma listagem para essa finalidade. A seção 2 vai tratar do exercício da interinidade. O artigo 71F, o interino, substituto ou delegatário atua como preposto do Estado e presta serviço público em nome deste, submetendo-se diretamente aos princípios da administração pública e ao regime de direito público, devendo prestar contas da regularidade dos atos praticados sob pena de caracterização de quebra de confiança. Então, aqui está tratando do regime jurídico do interino, seja ele substituto ou então delegatário, dizendo aí que ele vai atuar então como um preposto do Estado, prestando então serviço público em nome do Estado e submetendo-se diretamente aos princípios da administração pública e ao regime de direito público, deve prestar contas e pode responder aí pela quebra de confiança. Ou melhor dizendo, pode caracterizar a quebra de confiança e eventual falta desse interino, a situação em que ele vai perder aquela interinidade sem sequer haver a necessidade de processo administrativo. A gente vai ver mais à frente. O artigo 71H, durante o exercício da interinidade, o interino será remunerado como agente do Estado e preposto do Poder Judiciário e fará jus apenas ao recebimento da remuneração correspondente, no máximo a 90,25% dos subsídios de ministro do STF, ainda que esteja no exercício de múltiplas interinidades. Então, aqui temos a questão do teto constitucional. Então, o interino aí, ele fica sujeito ao teto constitucional em razão do regime jurídico ao qual ele está sujeito. O parágrafo 1º diz que norma da Corregedoria Geral da Justiça do Estado, o DF, poderá limitar a remuneração do interino em valor inferior ao limite de que trata o caput deste artigo, levando em consideração a renda da serventia e a natureza do serviço, contudo em valor nunca inferior àquele fixado para o programa da renda mínima na respectiva unidade da federação. Então a CGJ estadual vai poder reduzir ainda o valor da remuneração do interino, porém o valor mínimo é aquele fixado para o programa de renda mínima conforme cada estado, né? Cada estado tem o seu programa e os seus respectivos valores. O parágrafo 2º, a designação do interino deverá ser revogada por quebra de confiança se for constatado não repasse ao Tribunal de Justiça do excedente ao limite imposto para sua remuneração. Então veja que a designação do interino ela pode ser revogada, né, por quebra de confiança, nesse caso em que não houve o repasse para o tribunal dos valores sobejantes daquele que configura a remuneração do interino. Sem maiores problemas aqui, então vai poder haver essa revogação da interinidade. Artigo 71I. O interino, independentemente de autorização prévia da autoridade competente, observadas as regras deste capítulo e da Resolução CNJ nº 80, poderá contratar os empregados que trabalhavam para um anterior delegatário que sejam considerados necessários à continuidade e melhor prestação do serviço público. Então, nesse caso aqui, o interino vai poder contratar aqueles trabalhadores, os empregados que já estavam ali naquela serventia, sem necessidade de pedir autorização prévia da autoridade competente. Parágrafo 1º. A extinção da delegação por qualquer motivo também importa na extinção de todos os contratos de trabalho firmados pelo anterior delegatário, sendo da responsabilidade deste, do seu espólio ou herdeiros, o pagamento de todas as verbas legais pertinentes. Então, esse aqui é um dispositivo importante para evitar conflitos no futuro, né? Então, digamos que o delegatário tenha falecido, né? Todos os contratos aí serão extintos. Todos os contratos de trabalho desse delegatário serão extintos. E a responsabilidade pelo pagamento das verbas rescisórias e do passivo trabalhista como um todo é do espólio dos herdeiros, ou herdeiros, né? A questão aí do pagamento de todas as verbas pertinentes. Parágrafo 2º, considerando o caráter personalíssimo da contratação realizada pelo anterior delegatário, citando aqui a Lei 8.935 de 94 no artigo 20, e o retorno do serviço delegado para o Estado, a contratação referida no caput deverá ser formalizada mediante novo contrato de trabalho diante da modificação da situação jurídica inicial com adequações do patamar remuneratório, se necessário.
Parágrafo 3º. O interino deverá identificar os empregados do antigo delegatário que não forem contratados, certificando seu tempo de trabalho de acordo com as informações que constarem do acervo da serventia. Parágrafo 4º. Havendo troca de interinos durante a vacância da serventia, não se faz necessária nova contratação, mas apenas a recepção do empregado, mantendo-se o vínculo trabalhista anterior apenas com a substituição do empregador. Então, aqui nesse caso, houve a troca de interinos durante a vacância. Era um interino, ele havia contratado trabalhadores e depois ele foi substituído por outro interino. Então, nesse caso aí, não é necessário fazer uma nova contratação. Apenas o novo interino recepciona os empregados e altera o vínculo trabalhista, né, constando ele agora, o novo interino, como empregador. Parágrafo 5º. Deverá ser mantido o regime especial dos empregados que não formularem a opção prevista no artigo 48 da 8935, aqui tratando dos estatutários. Esse não tem o que fazer, né? Esse é obrigatório aí, a contratação e a manutenção desses, na verdade, servidores, né? Porque eles são estatutários, são servidores aí, aqueles que estavam já trabalhando, né, antes da publicação da Lei 8.935 e sua vigência. Pulando para o artigo 71K, aplica-se a regra da vedação ao nepotismo, STF súmula vinculante número 13, às contratações promovidas pelos interinos, inclusive nas contratações de escreventes autorizados ou substitutos. Então, no caso do interino, ele aplica-se, né, a questão do nepotismo para ele, o que não se aplica ao delegatário quando está no exercício da delegação na sua própria serventia, né? Então, aqui nesse caso, se o delegatário, né, exercer a função de interino, ele não poderá contratar, por exemplo, a esposa, o esposo, parentes até o 3º grau e assim por diante. O artigo 71L, na hipótese excepcional e previamente autorizada pela CGJ dos Estados DF, ou conforme norma local pelo juiz competente de utilização, pelo interino da renda da serventia para o pagamento de passivo contratual indenizatório ou de outra natureza do titular anterior da delegação, deverá o corregedor local comunicar o fato à Procuradoria-Geral do Estado ou do DF a fim de garantir eventual direito de regresso. Então, nesse caso aqui, houve o pagamento do passivo contratual pelo interino com a renda do cartório, né? Então, nesse caso aqui, o antigo titular acabou não pagando essas verbas trabalhistas e tudo mais, então deve ser comunicada à Procuradoria do Estado para entrar aí com um pedido de regresso, né, contra aquele antigo titular. O artigo 71M, durante o exercício da interinidade, o interino deverá realizar o provisionamento de valores em conta bancária específica para este fim que visem assegurar o futuro adimplemento dos encargos trabalhistas limitados ao período da interinidade relativos à concessão de férias, com acréscimo do 1/3 constitucional, 13º salário, multa do Fundo de Garantia de Serviço por dispensa em justa causa e aviso prévio indenizado, bem como a incidência dos respectivos encargos previdenciários e FGTS. Então existe a necessidade aqui de que haja esse provisionamento de valores aqui para evitar qualquer surpresa no futuro com relação a encargos trabalhistas. O parágrafo 1º vai dizer que o valor do provisionamento integra as despesas mensais de funcionamento da serventia. Então, portanto, aí não vai prejudicar aí a remuneração do interino. O parágrafo 2º, finalizado o período da interinidade pagas todas as verbas trabalhistas, eventual saldo na conta do provisionamento será depositado da mesma forma que realizado o depósito do excedente do teto remuneratório. Digamos que sobe lá um dinheiro nessa conta do provisionamento, mesmo depois de pagas as verbas trabalhistas, deve ser repassado para o tribunal. Parágrafo 3º, havendo demissão de empregado no curso da interinidade, a autoridade competente poderá autorizar a liberação proporcional da verba provisionada para o pagamento das verbas rescisórias. Artigo 71N, provida a serventia extrajudicial por concurso, caberá ao interino rescindir todos os contratos de trabalho vigentes até a data exata da assunção do novo delegatário, pagando as verbas rescisórias com as receitas da serventia provisionadas nos termos do artigo anterior ou, se insuficientes, mediante prévia autorização da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do DF com os recursos de fundo do Poder Judiciário, independentemente dos valores que tenha recolhido ao Tribunal de Justiça durante sua gestão, preferencialmente provenientes da arrecadação do excesso do limite remuneratório dos interinos. Então, aqui nesse caso, houve o provimento então, da serventia por concurso, e o interino ele deve rescindir os contratos de trabalho, todos eles. Então, todos os encargos trabalhistas, todos
todo o passivo trabalhista ele vai ser pago aí com essa renda do fundo provisionado, ou caso não haja dinheiro suficiente, pelo fundo do tribunal, né, dando preferência ali para aquele valor arrecadado a título de excesso do limite remuneratório dos interinos. Parágrafo único. As decisões deverão ser feitas sob a modalidade de demissão sem justa causa, salvo cometimento de ato que implique em demissão por justa causa ou celebração de acordo entre empregador e empregado na forma da legislação trabalhista. Artigo 71-O. As verbas rescisórias serão objeto de prestação de contas pelo interino à CGJ ou, conforme norma, ao juiz competente. Artigo 71-P. Qualquer ação judicial que venha a ser proposta contra o interino em razão da atividade meio ou fim da serventia vaga deverá ser comunicada à CGJ no prazo de 5 dias para que possa ser avaliada a adoção de medidas cabíveis, incluindo a comunicação do fato à Procuradoria-Geral do Estado. Então, existe aqui o prazo de 5 dias para que qualquer ação judicial que venha a ser proposta contra o interino, né, tem que ser comunicada então à CGJ, até para a comunicação à PGE daquele Estado. O artigo 71, que nenhuma ação judicial que envolva as atividades meio ou fim da serventia vaga poderá ser proposta pelo interino. Então, ele está impedido de propor ações judiciais com relação à atividade meio ou fim da serventia, porém que não se aplica aos procedimentos nos quais o interino atuar perante os juízos de registros públicos. O artigo 71-R, para possibilitar ao Estado analisar a viabilidade de agir em regresso contra o interino pelos danos que nessa qualidade causaram a terceiros por dolo ou culpa, deverá a CGJ provocar a PGE do Estado ou do DF. Artigo 71-S. Danos causados pelos prepostos da serventia presumem-se inerentes aos riscos da atividade notarial e registral, e por isso devem ser suportados com receitas da própria serventia, ou, se insuficientes, mediante prévia autorização da CGJ, com os recursos de fundo do Poder Judiciário, independentemente dos valores que tenha recolhido ao Tribunal de Justiça durante sua gestão, preferencialmente provenientes da arrecadação do excesso do limite remuneratório dos interinos. Então veja que o CNJ pensou em tudo aqui mesmo, né? Mesmo aqueles danos causados por prepostos da serventia, nesse caso, que eles são considerados como inerentes ao risco da atividade. E, portanto, qualquer indenização nesse sentido vai ser custeada com valores da própria serventia ou então do fundo de arrecadação do excesso do limite remuneratório dos interinos. Parágrafo 1º. Caso a PGE não assuma a representação extrajudicial ou judicial do interino, as despesas com a contratação de advogados serão suportadas também da mesma forma. Ou seja, pelos valores da serventia, né, os valores recolhidos pela serventia, ou então com aquele fundo do excesso do limite remuneratório dos interinos. E existe uma exceção no parágrafo 2º, excepciona-se o disposto neste artigo se houver prova inequívoca de culpa ou dolo do interino diretamente na prática do ato danoso. Indo agora para a seção 3 da revogação da designação do interino, artigo 71-T, havendo quebra de confiança, a mesma autoridade com competência para a designação discricionariamente em decisão motivada e individualizada revogará a designação do interino, prescindindo de processo administrativo com ampla defesa e contraditório. Então lembra que eu falei que no caso de quebra de confiança não há necessidade aí de um processo administrativo, nem de ampla defesa e nem de contraditório. A própria autoridade que designou o interino vai poder, então, revogar essa designação, bastando aí que tenha uma decisão motivada, né, e individualizada. Mas é só isso mesmo que se exige, né, a decisão motivada e individualizada. Não requer, portanto, processo administrativo e nem ampla defesa e contraditório. Estamos quase chegando ao fim. Parágrafo 1º, dentre outras situações, ocasionam a quebra de confiança a rejeição da prestação de contas do interino, a queda injustificada de arrecadação da serventia vaga, a contratação de empresas que detenham entre seus sócios cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o 3º grau do interino. Então são essas algumas das situações que acarretam aí na quebra de confiança e, portanto, na revogação da designação do interino.
O parágrafo 2º, a ocorrência da quebra de confiança não dispensa o saneamento das irregularidades imputadas pela autoridade correcional, independentemente da responsabilização civil, tributária, trabalhista e criminal cabíveis à espécie. Então, o que eu tinha para falar nesse encontro era isso. Espero que tenham gostado. Deixe seu comentário, suas dúvidas. Curta o vídeo se você gostou. E nos vemos no próximo vídeo. Um abraço e até lá.